Bom, gente, aqui é boa noite no Rio de Janeiro, boa madrugada, na verdade, chovendo. E a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é: o que você vai ser quando crescer? Uau, mas eu já cresci. Na verdade, a gente trabalha com projetos, a gente trabalha com missões, missões de verdade. Cuida de viciados, de moradores de rua, tem um trabalho com crianças. E a gente aos poucos vai falar isso com vocês. O nome do projeto é Adote Sonhos e a gente lida com algumas crianças que não têm a mínima condição sequer de saber se estarão vivas ou não amanhã, mas pela misericórdia do Evangelho a gente tem conseguido entrar nesses lugares e visto diferença, porque a gente já só não leva comida, a gente leva aquilo que Cristo nos ensina a levar, que é transformação de vida. Mas a gente pergunta para essas crianças, e independente delas serem ricas, pobres, miseráveis, não tendo nada, a gente pergunta: o que você quer ser quando crescer? Elas falam veterinários, astronautas, médicos, presidentes, até mesmo super-heróis, para poder salvar os pais ou as mães. E elas têm esse pensamento porque elas sabem que elas têm a vida inteira para serem vividas. E na idade delas, o céu é o limite. Existe o tempo de sonhar, e esse tempo de sonhar poderoso, e ele com a presença do Espírito Santo e com eles podendo conviver perto de alguém que passa a mensagem de Cristo, de Yeshua, para eles, do Evangelho, das boas novas do reino dos céus na terra, porque não tem como se levar novidade para o céu, então a boa nova é para a terra. Eles inevitavelmente começam a ter uma esperança muito maior no futuro e deixam de querer ser como os heróis que eram deles, que eram os traficantes, os homens com armas, para começar a quererem pegar em livros para serem transformadores de outras vidas, como eles veem a gente transformar. E agora a pergunta que eu faço para você: você como adulto, se você tivesse um futuro pela frente, eu quero dizer que você tem, e a gente às vezes esquece que tem, o que você queria ser quando crescesse? E se seu amanhã pudesse ser melhor do que seu ontem? E você tivesse certeza disso? E eu quero te dizer que esperança é exatamente isso, é se livrar das correntes do passado, permitindo que se crie um novo futuro. Quando a gente é novinho, a gente olha para frente com otimismo, mas o tempo vai passando, a gente vai errando, vai fazendo escolhas que não são as certas, problemas começam a entrar nesse quadro, decisões erradas, e o pecado entra e começa a tomar posse do nosso futuro. E nós começamos a perder a esperança. E a esperança se torna apenas coisas para outras pessoas, uma propriedade de outros. E não mais para nós. E a gente começa a dizer: isso não cabe mais para mim, mas só para você que é mais jovem do que eu, ou você que tem mais chance do que eu. Isso é mentira. Não está tarde demais para você fazer isso ou fazer aquilo. Todos nós precisamos de ter esperança. Isso é universal. Mas há uma verdade ainda mais universal ainda. Esperança é possível. Esperança é uma realidade. Ainda mais para aqueles que estão aliançados com Cristo e que têm a vida eterna. Eu quero dizer para você: nunca perca a esperança. Tem um personagem na Bíblia chamado Mefibosete, filho de Jonatas, neto do rei Saul. Rei Saul, super inimigo do rei Davi. E ele aparece em 2 Samuel, capítulo 2, capítulo 9, versículo 6 a 13, o finalzinho dele, quando ele é encontrado pelo rei
E ele diz assim: eis aqui o teu servo. Se ajoelha aos pés de Davi e diz: eis aqui o teu servo. Aí Davi responde a ele: não temas, porque de certo usarei contigo benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, entre aspas, que era meu grande inimigo, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. 2 Samuel 9,7, acabei de ler. Mefibosete tinha autoestima total, falta de esperança total. Ele responde no versículo seguinte dizendo: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Cão morto, só para vocês entenderem, não é nenhum ser humano morto, é alguém que é amaldiçoado, ou seja, que não valia nada, ele não se via valor, ele não via nada nele, não via capacidade nenhuma nele, de nada. Mais adiante, acontece algo tremendo de restauração e de transformação. E 2 Samuel 9, de 9 a 11, diz o seguinte: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-se-ás, pois, a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá o pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto o meu senhor, o rei, manda seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Aleluia. Eu quero dizer o seguinte: essa historinha termina dizendo antes de eu dar minhas considerações finais sobre isso, diz que Mefibosete morava em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Caramba, todo mundo teve algum momento como Mefibosete, todo mundo tem algum problema. Você imagina que em 2 Samuel 4,4 ele aparece dizendo assim: e Jonatas, filho de Saul, grande amigo de Davi, Jonatas, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se, ela fugiu, ele caiu e ficou coxo, e seu nome era Mefibosete. Queridos, ele ficou aleijado por um acidente. Muitos podem dizer que acidentes acontecem, mas mesmo assim nós sofremos com ele. A gente precisa entender que Mefibosete sofreu com o exílio por causa da consequência de ser neto de Saul. O avô escolheu ser inimigo de Davi e ele pagou o pato por isso, ou seja, ele teve uma consequência de algo que não era dele. Totalmente fora de controle da situação que ele pudesse controlar, do que ele pudesse gerir. Isso foi algo, inclusive na própria palavra diz que aconteceu antes mesmo dele nascer. Mefibosete recebeu herança, sofrimentos por escolha de terceiros e por atitude de terceiros. Outra coisa, ele estava morando num lugar chamado Lodavar. Lo é não, Davar vem de Daver, que a gente usa muito, Medaver Adonai, e o Senhor falou. Significa Lodavar, não Davar, sem palavra, sem comunicação, sem pasto. Ninguém escolheu que ele deveria morar ali, mas ele foi morar ali talvez por medo ou por vergonha. Eu acredito que todos nós já tivemos nosso momento de Mefibosete. Experimentamos sofrimento pelas faltas dos outros, aqueles que não tiveram a intenção, mas as circunstâncias acabaram atingindo a gente.
Experimentamos sofrimentos que foram direcionados por pecados e ação dos outros conscientemente, que fizeram por maldade. E experimentamos sofrimentos que foram gerados pelas nossas escolhas miseráveis. A gente precisa olhar e saber quais foram as circunstâncias que foram geradas por outros e quais foram geradas pelas nossas escolhas. Primeiro, porque a gente precisa perdoar aqueles que nos magoaram, perdoar os nossos inimigos. E inimigo começando por você, porque talvez você seja o seu maior inimigo. E se nós somos os nossos maiores inimigos, a palavra fala que a gente tem que perdoar os nossos inimigos. Mas repreender o acusador que tenta habilitar em você algo que aconteceu com Mefibosete, te colocar num lugar sem comunicação, te colocar num lugar calado, num lugar onde você não tem a capacidade de falar com Deus. Sem a palavra, Lodavar, sem ter acesso à palavra de Deus. Queria dizer para você que Deus tem separado alguma coisa para esses que realmente estão aguardando e estão resignados, esperando alguma ação de Deus, porque Deus é justo e é fiel e Ele age através de justos e fiéis. Ele usou Samuel para ir lá achar Davi e Ele usou Davi para ir lá abençoar Mefibosete. E eu me lembro que tudo me direciona a Yeshua, a Jesus, e Jesus disse que no Salmo 23 fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e no meio ele fala que vai colocar uma mesa e nós comeremos com ele diante dos nossos inimigos. E Jesus fala que ele é o pão da vida, né? E que daquele que se alimentar dele jamais terá fome de novo, que beber da água dele jamais terá sede de novo. E é isso que Davi está fazendo, e é por isso que Yeshua, ele é Ben Elohim, ele é filho de Deus e ele é filho de Davi, para que a gente possa direcionar e entender essas características. E eu queria muito que você confiasse na misericórdia de Deus sobre o seu passado, no amor dele agora, no seu presente. E quando você olhar para o futuro, olhe com esperança, lembrando da providência de Deus para aqueles que confiam nele. Lembre de Abraão. Obedeça, por mais que pareça um sacrifício, Deus proverá. Isso é o que a Bíblia nos mostra. Obedeça e Deus proverá. Não da maneira que você quer, não do jeito que você quer, no tempo que você quer, mas do jeito dele, porque é muito melhor do que o seu, assim como foi com Mefibosete. E eu tenho certeza que na jornada nós somos aprimorados para o alvo. Quero fechar lendo Romanos 8, que diz: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, pois a própria natureza criada aguarda com ansiedade que os filhos de Deus sejam revelados. Eu não tenho dúvida nenhuma, meu irmão, que você é filho de Deus, que Ele está enviando Samuéis, que Ele está enviando Davi, Ele está querendo tocar no seu coração, mas Deus já se manifestou através de Yeshua na sua vida. Não fique sem comunicação com Deus, não fique como Mefibosete estava em Lodavar. Hoje você fala e você chega ao Senhor através de Yeshua, através de Jesus. Ele ouve o seu clamor. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você. Tenha esperança, deixe a esperança entrar. Shalom.